Olá, meu nome é Silvana Trindade, eu sou ergonomista, eu sou docente na área de segurança do trabalho e estou trazendo para vocês um modelo de checklist de Couto para levantamento de riscos biomecânicos, ou seja, são os riscos que classificam de acordo com os riscos músculos esqueléticos. Por exemplo, vai analisar uma situação em que o trabalhador está inserido no ambiente de trabalho, em que esse trabalhador pode estar acometido a uma doença por esforço repetitivo, como por exemplo uma lerdose, ou ainda até mesmo fazendo um levantamento de peso onde o mesmo adquirirá uma dor na coluna, ou uma doença, ou qualquer outras doenças relacionada ao seu corpo, ou à sua musculatura, ou todo o seu sistema músculo-esquelético. É um checklist muito rico. Esse checklist é uma ferramenta para levantamento de análise ergonômica e o mesmo ajuda na classificação de riscos biomecânicos. Então é importante verificar. É importante ler, fazer o questionário com bastante atenção e ele é aplicado antes mesmo de fazer o levantamento e toda a observação do ambiente em que o trabalhador está inserido e fazer com que todas as situações sejam verificadas. É um checklist que vai verificar, contribuir, enriquecer e junto a outras ferramentas, observação, entrevista com o trabalhador, vai fazer com que o ergonomista tenha uma ferramenta riquíssima para levantar os riscos existentes no ambiente de trabalho. Este ferramenta de Couto é importante descrever aqui a atividade, o que o colaborador faz, em que ele está inserido, né? Especificar qual é a linha, qual é o modelo que está sendo produzido, uma produção por hora, data ou turno. Por exemplo, se é um trabalhador, nesse item, verificar se o trabalhador trabalha à noite, se é de manhã, se é à tarde, qual é o turno, qual é o tipo de trabalho que o mesmo faz, se é numa produção no chão de fábrica, ou se é num call center, ou se é uma produção de um frigorífico, como que são todos os passos. Então é importante descrever se é um levantamento de carga, se é um levantamento de peso e verificar toda essa situação, qual é o ritmo desse levantamento, em quantas vezes por semana, quantas vezes ao dia, ou em quantas horas, ou em quantas vezes por hora. Então é importante descrever toda essa situação detalhadamente a fim de enriquecer as informações e fazer o levantamento correto. Aqui aparece na tela, como por exemplo, a sobrecarga física. É importante levantar. Há contato da mão ou punho ou tecidos moles com alguma quina viva de objetos de ferramentas? Se sim, colocar o número 1. Se não, colocar o numeral 0. No item 1.2, o trabalho exige o uso de ferramentas vibratórias? Se colocar o 0 caso não atenda e colocar o sim caso atenda. E assim sucessivamente nas outras situações. É importante ter um entendimento bastante rico, fazer uma leitura da ANR, de todas as outras normas que estabelece parâmetro e que são correlatas com a ANR 17, a fim de verificar todos esses riscos e saber fazer um levantamento. Como, por exemplo, o trabalho é feito em condições ambientais de frio excessivo, é importante ter noção e verificar. Caso o trabalhador esteja exposto a condições ambientais de frio excessivo, ele está num lugar que não é confortável. É importante lembrar que a ANR de número 17, ela não é uma ANR de insalubridade, isso é apenas a ANR de número 15. A ANR 17 ela abrange apenas conforto, ou seja, se o trabalhador não estiver inserido numa temperatura de 20 a 25 graus, dependendo da região, é importante levar também essa situação em conta. Ele pode estar num ambiente de muito frio, como por exemplo numa câmara frigorífica, que ao acessar a câmara frigorífica, o trabalhador tem EPIs corretamente destinado para a função. Além disso, ele precisa ter pausas e não entrar sempre no mesmo ambiente. Então é importante levar essa situação em conta.
Há necessidade de uso de luva e, em consequência disso, o trabalhador tem que fazer mais força. De repente, em algum trabalho, em alguma situação, no item 1.4, de repente o trabalhador está numa situação em que ele precisa exercer mais força porque está com uma luva desconfortável. E, através disso, o mesmo pode adquirir uma lesão por esforço repetitivo. Então, é importante verificar essa situação a fim de substituir por uma luva que atenda aos riscos em que o trabalhador está exposto, mas que, ao mesmo tempo, dê uma mobilidade confortável ao mesmo e que não faça com que ele tenha que fazer o máximo de esforço além do permitido para executar as suas atividades. Caso o trabalhador esteja nessa situação de risco, o mesmo pode adquirir doenças músculo-esqueléticas, ou seja, ele pode adquirir uma DORT, que é uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, como síndrome de Charcot, que são doenças que dar aqui, ou como tendinite, atendendo todos os sistema conjuntivo, como por exemplo no conjuntivo ou no sintoma dos braços, ou até mesmo no ombro. O trabalhador pode adquirir alguma dessa situação, em alguma dessas partes do braço ou do ombro, alguma lesão por esforço repetitivo. Então é importante levar esse tipo de situação em conta e caso o trabalhador esteja exposto a uma situação como essa, é importante propor medidas preventivas a curto prazo lá no plano de ação da análise ergonômica do trabalho. Lembrando que o checklist ele é uma ferramenta que vai enriquecer, fazer o levantamento dos riscos ambientais, classificá-los e já enriquecer todas as outras situações que foram feitas anteriormente, como por exemplo, entrevistar o trabalhador, observar o ambiente de trabalho do mesmo e trazer outras informações enriquecedoras. Temos aqui o item 2, força com as mãos, né? É importante verificar que no item 2, aparentemente as mãos têm que fazer muita força. É importante levar em conta toda essa situação. A parte do trabalho que fala com as mãos, que o trabalhador ele pode machucar as mãos ou ao mesmo tempo adquirir uma doença com esse esforço repetitivo. E tem todo um tempo, o tempo que é usado, caso apertar botões ou teclas ou componentes. É importante levar em conta se o colaborador faz esse esforço repetitivo em alta densidade, se é por muito tempo, se é uma vez por semana, ou se é por minutos, ou se é em várias situações. É importante levar em conta o tempo. Por exemplo, se o funcionário aperta um botão uma vez por semana, isso não vai prejudicá-lo, mas se o colaborador aperta esse botão todos os dias, várias vezes, 2 ou 3 vezes por minutos, todos os dias, em todas as suas horas trabalhadas, é importante ficar atento a essa informação. Porém, o mesmo pode exercer uma intensidade excessiva e, com isto, adquirir uma lesão por esforço repetitivo. No item 2.4, o esforço manual detectado é feito durante mais que 49% do ciclo ou é repetido mais que 8 vezes por minuto. Esse item ele tem bastante a ver com o que eu falei no item anterior, no 2.3, então é importante levar essa situação em conta. O funcionário faz, aqui no item seguinte já fala se ele faz, mas em quantas vezes o funcionário faz. É importante levar e observar essas situações. De repente, o esforço manual detectado é feito durante mais que 49% do ciclo ou é repetido? É importante levar essa situação em conta, porque nem sempre quando o trabalhador está inserido num ambiente que não é saudável, nem sempre ele não está num ambiente confortável. O que torna confortável também são as atividades em que ele executa num ambiente que não necessariamente faz com que ele esteja numa situação de conforto ou atenda os parâmetros mínimos exigidos pela norma regulamentadora de número 17. É importante ficar atento em todas as situações, em todo o checklist e verificar e confrontar ideias, verificar como foi levantado com outras ferramentas, observação e toda a situação.
No item 3, postura no trabalho. A postura também é importante verificar se há algum esforço estático da mão ou do antebraço como rotina na realização do trabalho. É importante levar em conta toda essa situação. Ou algum esforço estático de ombro, de braço ou de pescoço com rotina na realização do trabalho. Então é importante levar em conta toda essa situação. Percebam que é um formulário muito rico, ele traz informações excelentes que de repente são informações que não foram vistas ao observar e até mesmo ao conversar com o trabalhador em seu ambiente de trabalho. No item 4, sobre postos de trabalhos e esforços estáticos, ou seja, a atividade é de alta precisão de movimento ou existe alguma contração muscular para estabilizar uma parte do corpo enquanto a outra parte executa o trabalho. Então é importante levar toda essa situação, levar em conta na altura do posto de trabalho, verificar se é regulável, porque de repente uma pessoa mais baixa está numa cadeira que fica mais alta e ao momento em que ela estiver sentada ela vai ficar acima da tela do computador. Então é importante verificar toda essa situação. Ou também verificar se a regulagem é desnecessária. Tem várias opções e são aqui afirmativas muito ricas, observações de extrema importância, onde cabe em todo o contexto e ele é aplicável em qualquer posto de trabalho. Repetitividade e organização do trabalho. Existe algum tipo de movimento que é repetido por mais de 3.000 vezes no turno? Essa é uma pergunta que quer dizer, durante o turno de trabalho, a pessoa repete essa atividade mais de 3.000 vezes? Por exemplo, um trabalhador que trabalha à noite. Nesse turno dele, ele repete esse esforço repetitivo mais de 3.000 vezes? Cito, a título de exemplo, um trabalhador que está em um frigorífico, onde ele faz lá o corte da parte do frango, por exemplo, ou um trabalhador que está numa produção, no chão de fábrica, numa metalúrgica, por exemplo, que tem várias peças e que o mesmo tem que fazer várias repetições ao mesmo tempo. Parece uma situação exagerada, mas existe sim trabalho nessa situação onde é exigido esse esforço excessivo de trabalho. Então é preciso verificar, acompanhar essas informações a fim de propor medidas preventivas e corretivas. Ou o ciclo é menor que 30 segundos sem pausa, curtíssima de 15% ou mais do mesmo. Veja que são duas perguntas num só item, porque uma situação está interligada à outra, então é importante verificar essa situação. É importante fazer todo o levantamento da área e obter afirmativas, é importante verificar. Para obter essa resposta, é importante observar o trabalhador em seu posto de trabalho executando suas tarefas e, ao mesmo tempo, o ergonomista também observa as atividades do mesmo, a fim de obter respostas com o maior número de certeza possível. No item 5.2, no caso do ciclo maior que 30 segundos, há diferentes padrões de movimentos, de forma que nenhum elemento da tarefa ocupe mais que 50% do ciclo. Então, é importante verificar também essa situação. Vejam que as perguntas são umas pertinentes à outra. É uma série de fatores que contribuem para a observação do determinado risco na situação. De verificar na situação de trabalho. Então, como vocês podem ver, é um checklist que traz informações extremamente importantes e verifica todas as situações no ambiente de trabalho. É um checklist que ele pode ser
aplicado em diversos ramos, em diversos turnos e em diversos campos de atividades profissionais, juntando ao outro checklist que está na plataforma azevedoeducacional.com.br, junto ao treinamento de análise ergonômica do trabalho no âmbito do e-social. Então são ferramentas muito ricas para complementar e ver o levantamento de risco ambiental do ambiente de trabalho. Além disso, esse checklist ele traz outras informações que ele verifica também quais são as ferramentas de trabalho. É importante também verificar as ferramentas, trazer informações e ver se a ferramenta está correta, se é uma ferramenta pesada, se é uma ferramenta que tem um diâmetro ideal. E todas essas situações. Verificar se o cabo é muito grosso, se permite uma boa estabilidade de pega, tudo isso, porque uma ferramenta pesada ou que não traz conforto na sua pega, ela pode também desencadear uma lesão nas mãos do trabalhador que executa a tarefa em questão. Verificar o peso da ferramenta também, se é de 1 kg ou no caso pesa mais que 1 kg. Se encontra suspensa por dispositivo capaz de reduzir o esforço humano. Nesse item, onde a ferramenta verifica se ela é uma ferramenta que está suspensa ou se o colaborador não fica o tempo inteiro com a mão, é um momento de pausa. À medida que é uma ferramenta que pesa 1 kg ou mais e o trabalhador fica segurando o tempo todo e não tem nenhuma pausa ou nenhum lugar, nenhum ambiente para fixar a ferramenta, isso pode trazer uma carga excessiva ao mesmo tempo para o colaborador, pois o mesmo, além de executar a atividade com uma ferramenta na mão e fazer vários dos esforços, ele está segurando a ferramenta o tempo inteiro e não tem uma pausa na ferramenta. Então é importante verificar esse aspecto bastante detalhadamente. E caso não tenha uma ferramenta para essa situação, é importante propor que esse ambiente de trabalho tenha esse lugar de fixação da ferramenta, a fim de que o trabalhador tenha pausa e não segure a ferramenta o tempo todo, pois a curto ou médio prazo o mesmo pode adquirir uma lesão por esforço repetitivo. Não apenas do seu trabalho repetitivo, mas contribuindo também com o peso e o esforço excessivo que o mesmo tem de segurar a ferramenta. Como vocês podem ver, e aqui tem os critérios de interpretação, que é parecido com o checklist anterior, né? Tem a soma dos pontos total também. De 0 a 3 são a ausência de fatores biomecânicos de risco. De 4 a 6 pontos são fatores pouco significativos, ou seja, ausência de risco. Entre 10 e 9 pontos são fatores biomecânicos de moderada importância, ou seja, são fatores que o funcionário não está em risco, ele não vai adquirir uma doença, mas é um pouco improvável, corre esse risco. Então é importante ficar atento e propor medidas corretivas e medidas preventivas, mesmo que a longo prazo. Aconselho que seja a médio prazo uma situação nesse item, né? Ou seja, é possível, é improvável, mas corre o risco de adquirir uma doença. Entre 10 e 14 pontos, fator biomecânico significativo, ou seja, o trabalhador ele está em risco. 15 ou mais pontos são fatores biomecânicos muito significativos, que são fatores de alto risco. E fator ergonômico externo, ou seja, é importante descrever. Por exemplo, se é um trabalhador que está em altíssima repetitividade ou está numa postura extremamente forçada, por exemplo, um motorista, né? Se é um motorista de algumas cargas ou de trabalho perigosos, ou motorista que fica em rodovia e o tempo inteiro mesmo fica exposto, então é importante descrever qual é essa situação e propor uma medida corretiva, propor medidas de pausa se o mesmo fica muito tempo e caso exista deve fazer uma análise especial desse fator in loco e verificar todas as situações. Dificuldade, desconforto, fadiga observado pelo analista durante a avaliação do item 7
e serve de orientação para medidas corretivas, mesmo na inexistência do fator biomecânico significativo. Ou seja, como vimos aqui no risco, por exemplo, entre pontos 7 e 9, fator de moderada importância. Então, nesse sentido aqui, já é importante colocar uma situação. Porque se não é eliminado esse fator de risco significativo ou de pouca importância, improvável, mas possível, se não cuidado ou proposto medidas corretivas nesse momento, futuramente pode haver sérios prejuízos e tornarem grandes riscos, caso esses fatores não sejam propostos medidas. O nome do analista, a data em que foi feita todo o levantamento e verificar. E é o mesmo procedimento do outro checklist, do anterior, que é sobre o levantamento do mobiliário. É importante verificar e fazer os riscos, somar esses pontos através de tudo que está aqui. Se der zero, lembrando que se der zero, tudo der zero, não é interessante. Além disso, está em alto risco o colaborador e tem que propor medidas preventivas e corretivas a curto prazo. E se der 1 é que está ok, então a soma dos pontos e verificar. Nesse sentido, e trazer as informações, fazer a leitura correta, com bastante atenção, observação, reler de novo todos os pontos, verificar e somar os pontos. Não, desculpem, eu errei aqui. Eu falei errado. Quanto menor der os pontos nesse checklist, mais tem fator de biomecânicos. Quanto maior a quantidade de pontos, tem ausência de risco. Quanto maior os pontos, maior o risco. Ou seja, acima de 15 pontos tem fator muito significativo, riscos biomecânicos altíssimos. O risco biomecânico são os riscos relacionados com a postura, com levantamento de carga, com postura incorreta, ou seja, é qualquer risco em que traz doenças ocupacionais em que venha a adoecer o sistema músculo-esqueléticos. Os riscos biomecânicos são todos os riscos em que acomete todo o sistema músculo-esquelético, como, por exemplo, doenças na coluna, qualquer dor que é relacionado com o sistema esquelético, com ossos, com músculos, qualquer sistema nesse sentido. É importante reafirmar, eu ressalto que os riscos ergonômicos são esforços repetitivos, são riscos psicossociais, ou seja, fatores mentais em que está relacionado ao ambiente de trabalho. E riscos biomecânicos, que são riscos onde ele acomete o sistema músculo-esquelético. Então, como podem ver, o checklist ou qualquer análise ergonômica do trabalho em que é realizada, é importante verificar os 3 tipos de ergonomia, que são a ergonomia física, que é a ergonomia que abrange todo o sistema do colaborador e onde estão os riscos biomecânicos. A ergonomia cognitiva, que é a ergonomia do fator mental, que é percepção, tudo que está à frente, como por exemplo os trabalhos de digitação, que exige grande esforço mental, grande esforço de concentração, que esses fatores estão no checklist anterior. E toda essa situação. E a ergonomia organizacional, que é a ergonomia onde traz toda a organização, toda a gestão e toda a política em ergonomia, ou se tem um comitê de ergonomia, se tem políticas preventivas, como por exemplo, se faz pausas no trabalho, se tem a ginástica laboral, se tem todo um sistema. Então, por isso, cada ferramenta ela é aplicada de uma determinada forma. Os riscos biomecânicos, ele acomete o trabalhador em todo o seu sistema músculo-esquelético. Outra ferramenta também importante para fazer o levantamento dos riscos de levantamento de carga, de peso, são os riscos acometidos pelo seu trabalho e verifica na fórmula de NIOSH também, que é importante verificar, que é o levantamento que multiplica divide o peso sobre a carga, tem a carga e sobre o peso, e vai dividir a carga pelo peso e dar o valor permitido pela fórmula, pela NR, né?
e tem que dar um valor abaixo de 25. Se der acima de 25, está incorreto e o trabalhador está em alto risco. É importante lembrar que a CLT determina que o trabalhador ele pode levantar 60 quilos, mas no ano de 1990, muitas pessoas adoeciam, tinham muito afastamento em relação a doenças musculoesqueléticas, como por exemplo, muitas pessoas com dores na coluna. Tinha bastante esse afastamento. Então, é importante verificar essa situação. E depois disso, a NIOSH, que é uma norma dos Estados Unidos, implementou esse modelo de verificar e de calcular a carga em que o trabalhador faz o levantamento. E a partir de então, adotou-se, de acordo com a norma ergonômica, que é muito usado também na NIOSH, ela aplica, e de acordo também com a Fundacentro, que o trabalhador ele deve levantar a carga de no máximo de 25. Isso depende também do sexo e da idade, como por exemplo para estagiário, que tem que ser no mínimo de 15 quilos, e para a mulher de 23 e homem de 25. Então tem também a NIOSH, eu dou a dica como outras ferramentas também para levantamento, além de ter o checklist de Cotto. É importante lembrar que apresento-lhes ferramentas extremamente rica e bem usada e comprovada. A ergonomia ela é uma disciplina científica. Todos os checklists, ISOs, normas também, que acompanhem para fazer o levantamento de risco. Todas essas ferramentas já têm uso, já tem comprovação, já é usada há muito tempo e o checklist de Cotto é uma das ferramentas mais usadas e muito recomendada. Então está aí a importância, é importante também verificar a sua aplicação e se cabe no ambiente que está sendo realizado. Fico por aqui, muito obrigada, até a próxima.